Hoje a gente vai conhecer um lugar bem diferente. Uma pequena capela na República Tcheca que, olha, desafia tudo que a gente pensa sobre arte e sobre a morte. Porque lá a decoração é toda, mas toda mesmo, feita de ossos humanos. Vamos começar com um número: 70 mil. O que será que esse número significa, né? Bom, para a capela que a gente vai explorar hoje, o significado é surpreendente. Pois é, 70 mil é o número estimado de pessoas cujos ossos estão lá dentro. E não, eles não estão simplesmente enterrados, eles estão, na verdade, adornando cada cantinho da capela. E olha, não é para imaginar que esses ossos ficam escondidos, sabe? Tipo, numa cripta escura, cheia de poeira. Nada disso. Na verdade, é o contrário. Eles foram transformados, de forma artística mesmo, em lustres, brasões, guirlandas. É uma obra de arte com certeza, mas uma obra de arte bem macabra. Aí fica a pergunta, né? Como é que um lugar desses foi parar ali? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e desvendar a origem do ossuário de Sedlec, que hoje é uma das atrações mais, fascinantes e assustadoras da República Tcheca. Mas antes da gente seguir, só para todo mundo ficar na mesma página, o que é um ossuário? É bem simples, na verdade. É um lugar, tipo um quarto ou um recipiente, construído para guardar restos mortais. Sabe, ossos humanos. Geralmente era uma solução bem prática quando os cemitérios ficavam lotados demais. Só que a história deste ossuário, o de Sedlec, não começa com superlotação. Não, a origem dele é bem mais curiosa. Tudo começou com um punhadinho de terra. Isso mesmo, terra, trazida de um lugar sagrado, há mais de 700 anos. Olha só que interessante. Em 1278, um abade do mosteiro de Sedlec foi até a Palestina. E de lá, ele trouxe de volta um pouquinho de terra do Gólgota, o local onde, segundo a tradição, Jesus foi crucificado. E o que ele fez com essa terra? Ele espalhou ela por todo o cemitério da abadia. Um gesto que parecia simples, mas que mudou completamente o destino daquele lugar para sempre. A notícia, claro, se espalhou como fogo em palha seca. E, de repente, todo mundo da Europa Central queria ser enterrado ali, em Sedlec. A crença era que, sendo enterrado naquela terra santa, o caminho para o céu seria, digamos, mais rápido. Essa popularidade toda, claro, acabou virando um problema. Um problemão, na verdade. E esse problema estava prestes a ficar muito, mas muito pior, por causa de dois dos eventos mais mortais da história da Europa. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a coisa saiu do controle. Primeiro veio a peste negra, lá nos anos 1300. Depois, no século seguinte, as guerras hussitas. Os dois eventos trouxeram uma quantidade absurda de mortos para o cemitério que já não tinha mais espaço. Então, o que fazer? A solução foi construir uma nova igreja em estilo gótico com uma capela embaixo, no subsolo. Essa capela serviria de ossuário para guardar os ossos que eram retirados das covas antigas para abrir espaço para os novos corpos. E por séculos, séculos mesmo, foi isso que aconteceu. Os ossos exumados eram simplesmente empilhados lá embaixo, na capela. A coisa era tão caótica que, reza a lenda, a primeira pessoa que tentou organizar tudo foi um monge meio cego que fez umas pilhas enormes, umas pirâmides de ossos. Agora, vamos dar um pulo no tempo lá para 1870. É aqui que a história dá uma virada bem artística. A família Schwarzenberg, que era dona de tudo por ali, resolveu que era hora de dar um jeito naquele caos de ossos. E para isso, eles contrataram um entalhador de madeira. E o nome desse entalhador era František Rindt. A tarefa que ele recebeu, não é o tipo de trabalho que aparece todo dia para um artista. A encomenda era simples e direta. Usar os ossos daquelas dezenas de milhares de pessoas como matéria-prima. E o que o Rindt fez com tudo aquilo é uma coisa que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. É uma mistura de mórbido com sublime, uma coisa que a gente precisa ver para entender de verdade. Só para ter uma ideia da genialidade macabra do cara, ele não só organizou os ossos, ele deu uma nova forma para eles, quase uma nova vida. Ele os transformou em arte. E que arte! Talvez a peça central da capela seja um candelabro gigantesco. Dizem que ele tem pelo menos um exemplar de cada osso do corpo humano. É uma visão que impressiona. E, claro, perturbou um pouco também. O Rindt também fez uma homenagem para a família que o contratou, o Schwarzenberg. Ele criou o brasão da família, inteirinho de ossos. Tem até um detalhe impressionante: um corvo bicando o olho de um soldado.
tudo feito de ossos, é claro. E para fechar com chave de ouro, ou de osso, o Hint fez o que todo grande artista faz. Ele assinou a obra. A assinatura dele está lá na parede, perto da entrada, com o nome František Hint, escrito com ossos humanos. É um jeito bem único de deixar sua marca na história, né? Então, no final das contas, o que é o ossuário de Sedlec? É um memorial? Um lembrete de que a vida é passageira? É uma obra de arte extremamente ousada? Ou é só um ponto turístico macabro para quem gosta de fortes emoções? A resposta talvez seja um pouco de tudo isso. O ossuário de Sedlec meio que força a gente a encarar a nossa própria mortalidade. Faz a gente questionar onde termina o sagrado e começa o profano, onde a beleza e o horror se encontram. E é com essa reflexão que a gente termina essa visita a esse lugar tão extraordinário. A pergunta que fica no ar é: o que um lugar como este, que existe de verdade, nos diz sobre a nossa relação tão complexa como seres humanos com a ideia da morte?